Bom, né? O jogo nem acabou, eu já vim aqui gravar esse vídeo aqui para trazer aqui a minha opinião sobre o que está acontecendo com o Vasco hoje, sobre essa partida patética do Vasco aí no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, essa vergonha que o Vasco está apresentando. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá 4-0 pro Flamengo. Já não tenho vontade nenhuma de acompanhar essa porcaria jogando. E com certeza, meu amigo, o que eu tenho a dizer aqui no canal, o que o torcedor tá sentindo hoje é o sentimento único. É fora Paulo Brax, é fora Maurício Barbieri, é fora Abel Braga. Não tem mais o que falar, meu amigo. É isso e ponto, acabou. Esses caras têm que vazar do Vasco, sumir do Vasco, principalmente o Paulo Brax, que contratou esse time medíocre pro Vasco, contratou essa porcaria aí, passando a maior humilhação na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse jogo contra o Flamengo hoje é mais humilhante do que ter sido rebaixado 4 vezes. É uma humilhação indescritível. Não tem o que falar, meu amigo. É muita vergonha, é falta de vergonha na cara dessas pessoas que trabalham e vergonha para o torcedor vascaíno. Lamentável o que a gente está passando com o Vasco, mais um ano, sem dúvida nenhuma. O Vasco vem apresentando o pior futebol da história do futebol brasileiro. Tem um outro clube aí dos ditos grandes do futebol brasileiro, passou vergonha maior do que a do Vasco. O Vasco hoje é o pior time do Campeonato Brasileiro, é o pior time entre todas as séries A, B, C e D e é o pior time do Brasil. Com certeza tem tudo aí para ser rebaixado para a Série B mais um ano. Uma diretoria fraca, como é a do Vasco hoje, não vai ter coragem de mandar embora o Maurício Barbieri, o Paulo Brax não vai ser mandado embora e o Abel Braga, que muitos nem lembram que ele está lá no Vasco, vai continuar trabalhando. A nossa vontade é que os três vazem do Vasco, principalmente o Paulo Brax e o Maurício Barbieri. Na minha opinião, o maior culpado disso tudo se chama Paulo Brax. Ele que contratou o Maurício Barbieri para o Vasco, ele que trouxe esse treinador fraquíssimo para o Vasco e é ele que está bancando esse treinador no Vasco. Tem a 777 Partners que está por trás, mas se fosse só a 777 Partners, não precisaria ter um diretor executivo dentro do Vasco, né? Se ele está lá, ele tem culpa sim disso estar acontecendo dentro do Vasco, porque ele é um profissional fraquíssimo, medíocre, não tem a mínima condição de trabalhar em um time grande, fraco, muito fraco. Olha o elenco que ele montou, gastou 110 milhões de reais para montar essa porcaria desse time. Eu tenho certeza que o time da Série B do ano passado não estaria passando esse vexame na Série A do Campeonato Brasileiro. Poderia estar na zona, mas jogando com dignidade, coisa que esse time não tem. O Vasco não tem dignidade, esses jogadores são fajutos, jogadores que não honram a Cruz de Malta. Muitos desses jogadores nem deveriam estar pisando dentro de São Januário e os caras jogam com a camisa do Vasco. Você vê um centroavante ridículo igual esse Pedro Raul jogando com a camisa do Vasco. Você vê um lateral direito desse aí, fraco como esse Pumita Rodrigues. Você vê, entre outros, vários jogadores que não tem a mínima capacidade de vestir a camisa do Vasco. O time está com 3 zagueiros em campo e tomou 4 gols no primeiro tempo. Um show de horrores, é um show de horrores. O que está acontecendo dentro do Vasco me dá nojo. A gente torcia para que a 777 Partners comprasse o Vasco, que o Vasco fosse vendido, virasse SAF, virou essa porcaria. E continua a mesma porcaria de sempre. Era melhor ressuscitar o Eurico Miranda, meu amigo, do que deixar esses caras aí comandar o Vasco, do que deixar o Vasco na mão de Luiz Melo, de Paulo Brax, desse pessoal todo aí que tá comandando o Vasco, que tá tendo um poder dentro do Vasco. O Eurico Miranda iria fazer muito mais do que esses caras. E olha que eu detesto o Eurico Miranda. Pra você ter ideia, hoje, sem dúvida nenhuma, foi a maior vergonha da história. História centenária. Nunca o Vasco passou tamanha humilhação como está sendo humilhado hoje pelo Flamengo. Tenho certeza que vai sair mais gols aí, cara. Tenho certeza, se o Flamengo apertar, faz 5, 6, 7-0. Você com certeza tá vendo esse vídeo após o jogo, vai saber o resultado. Mas eu tô gravando sem acabar o jogo, porque eu não tenho mais saco pra ver a cara desse Maurício Barbieri. Eu nem tô nem aí pro jogo mais, porque eu já sabia que isso iria acontecer. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe muito bem que eu já venho alertando aqui aos torcedores que gostam aqui do nosso canal, que o Vasco é time para cair, que o Vasco é o pior time do Campeonato Brasileiro, que o Maurício Barbieri é o pior treinador que existe, cara. Eu já venho falando isso aqui inúmeras vezes aqui no canal, já fui xingado antes mesmo do Campeonato Brasileiro, que eu defendia aqui a saída do Maurício Barbieri. Quando o Vasco foi eliminado pelo ABC, ele teria que ter sido demitido ali, porque em hipótese nenhuma o Vasco pode ser eliminado pelo ABC jogando em São Januário. E hoje você vê que realmente o Vasco é mais fraco do que o ABC. Quando você para assistir os jogos do Vasco, você vê que se
jogasse novamente Vasco e ABC, o ABC eliminaria o Vasco e se brincar com certa tranquilidade, porque hoje, sem dúvida nenhuma, é disparado o pior time do Brasil. Eu tenho certeza que o torcedor vascaíno vai continuar protestando caso o Maurício Barbieri continue no Vasco e tem que protestar mais fortemente. Esse cara não pode continuar no Vasco, ele está rebaixando o Vasco para a segunda divisão. O Paulo Brax não vai contratar jogadores bons para o Vasco, porque ele não tem essa capacidade. Ele é um fraquíssimo gestor, ele não tem a mínima condição de trazer grandes jogadores para o Vasco, ele não sabe fazer negociações, ele não consegue fechar com grandes jogadores, porque ele não tem moral nenhuma no mercado. Ninguém sabe quem é Paulo Brax no mercado, meu amigo. Com certeza os empresários não querem negociar os seus jogadores com esse profissional e preferem colocar ele em outro time. Olha o tanto de jogador que o Vasco está perdendo aí para time que não tem sequer dinheiro, né? Olha o Corinthians contratando muitos jogadores que poderiam estar no Vasco. O Vasco tem mais dinheiro do que o Corinthians hoje, mas infelizmente a gestão do Vasco, ela é fraquíssima, ela é muito fraca, meu amigo. Isso está refletindo duramente no campo. E o que a gente está vendo? A gente está presenciando mais um rebaixamento, o quinto rebaixamento na história do Vasco, e sem dúvida nenhuma o Vasco vai jogar a sua 6ª Série B se continuar dessa mesma maneira, se continuar com o Paulo Brax, com o Maurício Barbieri aí no comando do Vasco, cara. Chega a ser ridículo a gente falar desse treinador, mano. Chega a ser ridículo. É ridículo. O cara tem a semana inteirinha para trabalhar. O Vasco perdeu fisicamente pro Flamengo. Esse é um ponto crucial que eu vejo poucas pessoas falando isso. O Vasco não consegue competir fisicamente com nenhum jogador do Flamengo, com nenhum jogador aí, se brincar do Campeonato Brasileiro, porque é muito fraco a preparação física do Vasco. Tem que mandar o preparador físico do Vasco pra casa do caralho. O Vasco não tem força nenhuma contra ninguém. O Vasco não tem força fisicamente. E também outro ponto, o Maurício Barbieri tem a semana inteirinha para trabalhar, o cara coloca 3 zagueiros em campo e o time toma 4-0 só no primeiro tempo. É uma vergonha esse treinador. Ele deveria sumir do futebol brasileiro, ele deveria sumir. Suscita Eurico Miranda e vai de mão dada com ele lá para a Sibéria e some do meu Vasco, pelo amor de Deus. O trabalho do Maurício Barbieri, sem dúvida nenhuma, é o pior de um treinador na história do Vasco. Eu tenho certeza que Celso Roth, Valentim, Cristóvão Borges, qualquer um desses caras aí estariam fazendo um trabalho melhor do que o Maurício Barbieri no comando técnico do Vasco. Isso porque o Paulo Brax disse que ele era um treinador ofensivo, trouxe aquele bando de dado de merda pro torcedor vascaíno quando trouxe ele pro Vasco, né, cara? Falando que o Red Bull era um dos times mais agressivos do futebol brasileiro. E olha o que a gente está vendo no Vasco, olha o que esse técnico fajuto está fazendo com o Vasco, cara. Uma piada com você, torcedor vascaíno. Esse cara está fazendo com o Vasco, com a instituição. Ele tem que sumir do Vasco, desaparecer, juntamente com o Maurício Barbieri. E para você, torcedor, o que você está achando de tudo isso, esse circo, esse show de horrores que está acontecendo dentro do Vasco? Uma palhaçada. Tá na hora desse pessoal da 777 Partners vir aqui ao Brasil ter uma conversa um pouco mais séria com esse pessoal que está trabalhando aqui, com o Luiz Melo, que na minha opinião não tem a capacidade nenhuma de estar trabalhando no Vasco, nem é porque ele é flamenguista, é porque ele é fraco, porque ele é um profissional fajuto, que não deveria nem estar aí trabalhando no futebol. É isso aí, pessoal. Valeu os guerreiros aí que ficaram até o final, porque momento triste, cara. Mais uma vez o Vasco sendo rebaixado para a segunda divisão.